Bom, gente, eu quero te convidar para nós irmos para o momento da palavra. E no momento da palavra eu sempre leio e oro. Mas hoje, como nós estamos sendo abençoados pelas nossas crianças, e o Jesus disse que delas suscita o perfeito louvor, eu não vou perder a chance de ser abençoado por uma criança agora. Então eu quero chamar aqui a Alexandra para orar por mim. Ora por mim, pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, por favor. Senhor Jesus, abençoe o pastor Fernando, que ele possa pregar uma palavra, Senhor. Que todos que estão aqui possam receber essa palavra, Senhor. Que eles possam estar com o coração aberto, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 12, por favor. Mateus capítulo 12. Verso de número 43. Mateus 12, verso 43. Palavras de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Amém? Estas são palavras de Jesus falando sobre a geração em que vivemos, um tempo muito difícil que vivemos, onde o certo tem se tornado errado, o bem tem se tornado mal, os valores estão sendo invertidos. Nós olhamos para coisas que sustentam e estabilizam a sociedade, que nos trouxeram até aqui, de repente verdades imutáveis, que são contra a ciência, que são contra a realidade, que são contra a lógica, que são contra a inteligência óbvia dos que têm qualquer inteligência, nos escandalizam, porque são literalmente atacadas, frontalmente atacadas. E Jesus está dizendo que estas coisas vão de mal a pior. Vão de mal a pior porque, infelizmente, nós somos uma geração muito distraída. Nós estamos observando um tempo de apostasia, de esfriamento. O mundo tem se tornado anestesiado com o entretenimento, anestesiado com pão, com circo, anestesiado com coisas vãs, triviais, e que se tornam aquilo que somos, porque muitos hoje vivem de coisas triviais. Muita gente hoje passa horas e horas e horas avaliando, analisando nada, cuidando da vida alheia, sonhando com a possibilidade de talvez viver a vida alheia, ou se conformando em não podendo ter, apenas seguir, observar, distraídos com telas, com programas de entretenimento, com tudo aquilo que gera interação. A gente interage
com muita coisa, a gente liga, a gente manda mensagem, a gente aposta, a gente participa, a gente interage, mas se a gente parar para prestar atenção, são coisas inúteis. Há quem perca horas votando em quem vai sair ou não deve sair do Big Brother. Passa ali horas na frente. Há quem pague o pacote para assistir 24 horas, e se ninguém tirar de lá, assiste as 24 horas, e quando vê, passou um dia inteiro. E tantas outras distrações. Casas desocupadas, casas inúteis para um serviço que realmente é relevante. Só que a verdade é que ninguém está desocupado. A gente pode estar distraído e desocupado das coisas de Deus, mas alguma coisa está ocupando o espaço vazio. Se não for Deus, será o mal. Ou é o bem ou é o mal, ou é Deus ou é o diabo. Alguns anos atrás, quando nós estávamos ainda na outra igreja, no outro prédio, lá na Rua Silva, por um tempo havia uma senhora que frequentava os nossos cultos, e a cada culto que ela vinha, na metade do culto, para o final do culto, no momento da palavra, às vezes no louvor também, ela caía endemoniada. Aquelas manifestações diabólicas que a gente vê às vezes acontecendo, e aquilo acontecia com frequência, e ela caía, as pessoas iam orar por ela, cuidavam dela, ela era liberta. Eu me lembro do meu avô Iá, que era muito usado por Deus na libertação, e cada vez que ela caía, ele chegava nela e ele orava por ela, e ela era liberta, e aí davam água e ela se acalmava e ela ficava bem. Mas no outro culto ela voltava e isso acontecia novamente. E aquilo eu comecei a perceber, eu comecei a me incomodar com aquilo. E um dia eu estava pregando, e eu estava terminando a mensagem já, e aconteceu de novo. E aí naquele dia eu resolvi intervir. Eu larguei o microfone, fui até ela, e estava aquela confusão, porque no meio de muita gente, às vezes as pessoas têm medo, têm receio, não sabem o que fazem. Eu me lembro que eu fui no ouvido dela e disse assim: espírito maligno, ela não te pertence, deixe ela agora, em nome de Jesus. E ela de novo foi liberta. Só que naquele dia eu disse a ela assim: não vá embora, quando terminar o culto eu quero falar com você, me espera que eu quero conversar com você, não vá embora. E aí ela ficou, seguraram ela ali, e acabamos o culto e tal, e eu fui conversar com ela. E aí eu sentei com ela lá atrás no café, naquela igreja o café era no fundo. Eu sentei com ela e falei para ela assim: me conta a tua história, me conta um pouco da tua história, eu queria conhecer como é que você chegou na igreja, como é que você viveu, como é que foi a sua infância. E ela começou a contar a história. Ela disse: quando eu era criança, eu fui consagrada a espíritos malignos. Meus pais me consagraram, e ela deu o nome lá da consagração que ela sofreu. E desde então eu sou acompanhada por essas entidades. E para eu chegar na igreja, muitas vezes elas me ferem, elas me machucam, elas não querem que eu chegue, mas eu tenho conseguido chegar. Só que quando eu saio da igreja, antes de eu chegar no final da rua, elas já estão novamente me perseguindo, dizendo: você não é livre, você nos pertence, os seus pais nos consagraram você a nós, portanto a tua casa é a nossa casa. E ela disse: eu tenho muito medo, porque eu ouço essas vozes, eu ouço essa perseguição, isso me dá terror, e eu sou obrigado a deixá-los entrar. E aí eu contei para ela naquele dia essa história. Eu disse a ela: você precisa entender que existe alguém mais forte, que se ocupar essa sua casa, nunca mais você terá o que temer. O que está acontecendo com você é porque você está sendo limpa, sendo liberta, mas ainda saindo daqui
desocupada. Desocupada porque a tua vida precisa ser entregue àquele que é proprietário dela. Você precisa declarar: agora eu tenho um novo dono. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. E no dia que você confessar a Jesus dizendo: Senhor Jesus, a partir de hoje a minha vida te pertence, eu aceito aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, me comprou com o teu sangue e me constituiu filha de Deus. O Espírito Santo vai passar a habitar, e casa que Jesus habita, o mal não tem mais condições de entrar. Você quer? E aí naquele dia eu orei por ela. A oração de confissão, de arrependimento e de reconhecimento que Jesus é o Senhor. Nunca mais ela teve crise dentro dos cultos. Aquela mulher agora estava de fato livre, liberta, mas ocupada. Nós vivemos tempos onde as pessoas vêm para a igreja para uma espécie de uma sessão de descarrego, carregados e sobrecarregados de coisas que a vida vai, de lixos e entulhos, de problemas, de situações, de coisas espirituais. E aí a igreja, de certa forma, é um lugar óbvio de descarrego. A gente sai aliviado, uma palavra nos lava, limpa, tira os entulhos, tira as cargas emocionais. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas isto é uma parte do processo, porque este que diz vos aliviarei também diz: agora venham e aprendam de mim, se ocupem de novos conhecimentos, de novas interações, se ocupem de um novo propósito de vida. Não se trata apenas de ser limpo, mas de ser ocupado. Aquela mulher precisava de ocupação. A ocupação de Jesus, Jesus ocupando o seu espaço, o Espírito de Deus habitando, porque se não houver ocupação de Jesus, haverá invasão de Satanás. Você já ouviu aquela expressão mente vazia, oficina do diabo? Mas aí agora Jesus ocupa, e quando Jesus ocupa, há progresso. Quando Jesus não só limpa, mas Ele ocupa, o Espírito de Deus passa a ocupar o nosso coração, a gente começa a progredir. Se o líder universal dos movimentos sem tetos invadir, o que vai haver é retrocesso. Se Jesus ocupa, se o Espírito de Deus agora habita em nós, a gente começa a progredir. E uma vez que Jesus está dentro, que o Espírito de Deus está em nós, Ele eventualmente, diligentemente, promove faxinas existenciais e interiores. E as faxinas do Senhor preservam. Ele está habitando, e agora Ele está conduzindo. Ele está habitando, e agora Ele está limpando, colocando em ordem. Se o Espírito de Deus não habita, o que o inimigo vai querer é poeira, é sujeira, é confusão, é lixo. Porque lá em Gênesis foi dito: a serpente se alimentará do pó da terra. É por isso que Jesus está dizendo que o problema de algumas casas é estar desocupada, varrida, mas desocupada. Ele passa a entrar, mas ele não entra para limpar, ele entra para deixar a sujeira se acumular. Ele entra para consumir, mas não limpar. Ele faz a comida, mas não lava a louça. Ele usa o banheiro, mas não tira o lixo. Ele deita na cama, mas não arruma a cama. E a casa começa a se tornar uma confusão de sujeira, de incômodo,
Com o Espírito de Deus, não. Ele habita e ele faxina. E é por isso que volta e meia o Senhor nos dá alguma palavra de limpeza. Deus está dentro de nós. Mas espera aí, meu filho, minha filha, essa área aqui precisa dar uma reorganizada. E aí ele dá aquela faxina. E não tem nada melhor do que cheiro de limpeza, do que cheiro de casa perfumada, limpa, do que visualizar a organização. Quando o Senhor está dentro, a ordem, a decência, a organização das ideias. Quando o inimigo habita, é desordem, é confusão, é desequilíbrio emocional e de todo tipo. Então a palavra do Senhor é: não apenas faxinados, não apenas organizados, mas depois de tudo isto, ocupados. Que de hoje em diante a gente se ocupe com coisas que glorificam o nome do Senhor. Que de hoje em diante a gente tenha como senso de lógico de responsabilidade: Senhor, não me deixa sozinho. Aquela mulher depois me disse que aqueles espíritos tentaram voltar, só que agora ela respondeu, e eu disse isso a ela: quando eles voltarem. Porque eu posso estar te falando coisas que talvez para você seja loucura, mas para quem vive esse tipo de coisa sabe que é uma realidade. Quando eles voltarem e tentarem te induzir ao medo, lembre-se, é só um leão velho bramando de longe, rugindo, procurando quem possa devorar. Mas agora existe dentro de você o leão da tribo de Judá, e você vai dizer: a minha vida agora pertence ao Senhor. Vocês não têm mais espaço aqui. Nunca mais sofreu com aquilo. Porque quando Jesus vem, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas o Filho não só liberta, o Filho habita. É o proprietário dessa casa. Nós somos inquilinos, peregrinos, forasteiros, temporários. A nossa habitação eterna não é esta casa, é aquela que Jesus disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, mas eis que eu vou preparar, e quando estiver prontas eu voltarei para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Hoje Ele habita conosco, amanhã nós habitaremos com Ele, e esta é a nossa casa definitiva. Mas Jesus em nós, ocupados. O mundo tenta nos distrair de tal forma que a gente diga assim: eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Estou muito ocupado com tantas coisas, que aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que Deus me concedeu, aquilo que é do Senhor para a minha vida, me falta tempo. Ocupados com coisas que são relevantes. Numa casa que há ocupação do Espírito, essa casa é uma casa de paz. O maior indicativo de que o Senhor agora não só limpou, mas passou a habitar, é que haverá paz. Paz para decisões, paz para esperas, paz para deitar, paz para negociar, paz para avançar. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz eu dou a vocês, e não dou como o mundo dá. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Se existe algo que esse mundo está precisando, é de paz. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, porque um bando de perturbados, sem Cristo,
meninos espirituais, com aparência de malvadão, governam nações. Vaidades humanas, prepotência e presunção de líderes. A gente fica olhando, uma nação entrou contra outra em guerra, mas na verdade é um líder por trás, uma pessoa desocupada, ou melhor, ocupada de Satanás. O mundo em colapso. O mundo precisa de paz, e paz quem pode dar é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eles não terão paz, o problema é deles que rejeitaram. Mas a tua casa, em meio às guerras, desfrutará de paz, em nome de Jesus. A paz é um conceito muito profundo na palavra de Deus. Quando Jesus fala sobre paz, no Novo Testamento ele foi escrito em grego, e a palavra para paz no grego é eirene. E o conceito mais profundo da palavra eirene é um estado de segurança e tranquilidade daquele que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Quem aqui tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Pela graça do Senhor nós somos salvos. Esse estado de tranquilidade e de segurança, da certeza da salvação em Cristo Jesus, nos dá força para enfrentar qualquer problema, para passar por qualquer coisa. Uma outra expressão da palavra eirene é ausência total da devastação causada pelas guerras. Não é que não tem guerras, não é que as coisas não estejam acontecendo ao nosso entorno, mas na nossa casa não haverá devastação por causa das guerras que travamos, porque a paz do Senhor nos protege, a paz do Senhor está em nós. A paz do Senhor sobre nós não pode ser afetada por perturbação externa. Jesus disse assim, quando ele enviou os 72 discípulos para uma missão, ele disse assim: quando vocês entrarem numa casa, digam, a paz esteja sobre esta casa. Eu tenho esse hábito, qualquer pessoa que eu encontro, e aí, na paz? Já pergunto logo de cara, está tudo na paz, está tudo certo? Jesus ensinou isso. Nós temos um hábito mais evangélico de dizer a paz do Senhor. E Jesus ensinou a dizer isso. Qualquer lugar. Não preciso encontrar um crente. Eu vou numa loja, eu vou fazer um negócio, eu encontro alguém na rua, eu conheço alguém, e aí? Tudo na paz? É a primeira pergunta que eu faço. Porque Jesus disse, quando vocês entrarem num lugar, numa casa, digam, a paz esteja sobre essa casa. Se ali houver um homem de paz, a paz que está sobre vocês repousará sobre ele. Se não houver ali alguém de paz, mas houver alguém de guerra, de confusão, de contenda, de perturbação, alienado, a paz de vocês voltará para vocês, porque os ambientes externos não podem atrapalhar a paz que eu e você carregamos. Ela é maior e mais forte. Quer viver perturbado? Azar o seu. Eu tentei transferir paz. Agora a tua perturbação não vai tirar a minha paz. E você precisa entender isso. Não troque a sua paz por perturbação. Não permita que alguém que não queira a paz que você está levando sobre, que não aceita, que não reconhece, não permita que ela passe para você a perturbação que está nela. É só se você permitir. E tem gente deixando a paz que tem por causa de perturbação ali. Pô, fulano de tal tirou a minha paz. É porque você não sabe o poder que a paz tem. Você entregou, ele não tirou, você deu. Se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, voltará para vocês.
Se houver, comam e bebam do que for servido. Não fiquem mudando de casa em casa. Foi a orientação de Jesus. Ou seja, você está em paz num lugar, para que sair? Você alcançou o que de mais precioso existe num relacionamento pacífico, por que trocar? A paz é um bem preciosíssimo, e quando conquistada deve ser preservada, e ela é preservada por gente que não fica pulando de galho em galho. Orientação de Jesus. Não é porque não viveremos conflitos, conturbações, problemas. Novamente, os problemas externos, eles estarão acontecendo. Mas em nome de Jesus, sobre a sua vida, haverá a promessa que Davi usufruiu da dele. Batalho muitas batalhas, eu guerreio muitas guerras, eu enfrento muitos gigantes, leões, ursos e problemas. Mas em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Isso te dá força para recomeçar no próximo dia, para ir na próxima estação. Agora, a paz é um conceito ainda mais profundo, porque a paz vem da palavra shalom. Quem aqui já ouviu a palavra shalom alguma vez na vida? A palavra shalom é o conceito de paz, hebraico. Shalom, Adonai, eles costumam dizer isso. Em Israel, você vai para Israel, os que são de fé dizem shalom. E o shalom é o conceito de paz, e que engloba um monte de coisas importantes. Quando alguém te diz shalom e que conhece o princípio da palavra, a gente pode falar paz, a gente não precisa dizer shalom, porque a nossa língua é o português. Mas quando você falar paz daqui para frente, transmitir a paz, declarar paz, buscar a paz, entenda que é muito mais do que uma pombinha branca voando. Paz significa literalmente o estado de pacificação, de quietude, mas quer dizer também saúde. A paz de Deus também te traz saúde, em nome de Jesus. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde para poder atravessar os percalços e as dificuldades da vida. Deus quer liberar um tempo de saúde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. A paz do Senhor, quando o Senhor passa a habitar em nós, traz para o nosso ambiente um ambiente saudável. Aquilo que era inóspito, aquilo que era insalubre, aquilo que era desregrado, aquilo que trazia tantas enfermidades de todo tipo, por conta da nossa vida desregrada, trabalha demais, não dorme direito, se incomoda demais, vive entupido de remédios psicotrópicos e tantas outras coisas. E a gente vê um monte de gente vivendo uma vida bem difícil na sua saúde mental e física, e tem a ver com um estado de conturbação, de problemas, de guerras interiores. Shalom de Deus para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Paz e saúde. O shalom de Deus traz bem-estar. E bem-estar é algo muito relativo, porque bem-estar não está ligado propriamente à condição econômica, de conforto, mas um estado de espírito. Paulo disse assim: aprendi o que é estar bem, de boa, tranquilo, take it easy, em toda e qualquer situação, tendo muito ou não tendo nada, alimentado ou faminto, bem vestido ou com fome. Eu sei o segredo de estar bem em todas essas coisas, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me habita, que me fortalece e que me dá bem-estar.
Deus é um Deus que quer nos levar a pastagens verdejantes e águas tranquilas. Mas também, para chegar nesses lugares, atravessaremos vales de sombra de morte. Porque é a dinâmica da vida. Agora, em todas essas coisas, mais do que vencedores, e no estado de bem-estar, porque sabemos que não estamos sozinhos, estamos acompanhados, estamos guardados, estamos protegidos, e esta paz nos guarda. Essa sensação e essa certeza do bem-estar, principalmente em situações difíceis, nos dá a convicção de que é transitório, de que é um momento, e que alguma coisa até nos ensinará. Porque tem coisas que a gente cresce, absorve, reconhece, amadurece no desconforto mesmo, na adversidade mesmo, no mal-estar. Mas novamente, é algo externo, internamente inabaláveis pelo shalom de Deus. O shalom de Deus é segurança, estado de segurança e tranquilidade daquele ou daquela que tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não é presunção, é segurança. Não é prepotência e arrogância, é segurança. Eu sei, disse Jó, que o meu Redentor vive, coçando ferida com caco de telha, falido, depois de ter sido o homem mais importante de todo o Oriente, sem nenhuma perspectiva natural de recomeço, de restauração, de viver 1% do que viveu. Este homem tinha dentro dele algo que ninguém foi capaz de abalar: o shalom de Deus, a paz do Senhor, aquela que deu segurança para ele declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e me socorrerá. E este Redentor se levantou, e Jó foi ainda mais importante do que um dia tinha sido. Talvez você já enfrentou falências, perdas, tragédias, mas aqui dentro a paz do Senhor te dá segurança de saber: eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará mais uma vez. Segurança. O shalom é também a prosperidade, e a prosperidade não tem a ver com você ter todas as coisas naturais e materiais da terra. Talvez você nunca terá um avião. Agora, se um avião fizer parte do propósito de Deus para a sua vida, Ele pode te dar. E prosperidade é isso. Prosperidade é você ter tudo o que você precisa para desfrutar de tudo que Deus prometeu e executar tudo o que Ele planejou para você em nome de Jesus. Isso é a prosperidade de Deus. Então tenha paz, meu irmão. Tenha paz. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o mesmo que te chamou é o que te sustentará. O mesmo que te desafiou é o que proverá. É o mesmo. Nós vemos Deus chamando homens e mulheres carentes de muitas coisas, mas com uma coisa valiosa dentro deles: uma fé inabalável naquele que chama. E porque foram, o Deus que chamou proveu. O Deus que chamou abriu portas. O Deus que chamou trouxe alimento. O Deus que chamou trouxe provisão. Isto é shalom de Deus. Isto é o shalom de Deus. Agora, aprofundando um pouco mais ainda a palavra shalom. A palavra shalom no hebraico vem de uma raiz que significa que o nome da palavra é shalom. Ao invés de o-a, shalom. Essa é a raiz da palavra shalom. E esta palavra shalom significa nada faltando
nada quebrado, nada fora do lugar. Quando Jesus quer trazer a paz dele sobre nós, talvez você já tenha visto esse conceito em algum lugar, isso não foi inventado por mim, isso é a raiz da palavra. Quando Deus diz a você, paz, a minha paz eu dou a você, a minha paz eu quero entregar a você, a minha paz é o que você vai carregar, a minha paz é o que vai te sustentar, a minha paz é o que vai te proteger, a minha paz é o que vai te dar bem-estar, a minha paz é o que vai te segurar. Quando o Senhor está dizendo isso, Ele também está carregando com a expressão dele ao nosso respeito, dizendo, e esta paz vai fazer com que nada esteja faltando, nada mais esteja quebrado, e nada mais fique fora do lugar na sua vida. E é aí que o inimigo das nossas vidas encontra aquilo que nós chamamos de brechas, fendas, fissuras, portas, janelas, portões, muitas vezes escancarados para arregaçar a nossa vida. O diabo sempre vai usar essas 3 brechas: o que está faltando, o que está quebrado e o que está fora do lugar. Ele sempre tentará nos destruir utilizando-se dessas 3 oportunidades. O que está faltando? É aqui que eu vou entrar. O que está quebrado? É aqui que eu vou entrar. O que está fora do lugar? É aqui que eu vou entrar. Então de hoje em diante, zele, cuide, para que não falte nada, para que não quebre nada, ou se quebrar, conserte logo, e que nada esteja fora do lugar. No casamento, tem faltado muito respeito, tem faltado admiração, tem faltado atenção, tem faltado sexo, e o diabo está entrando aí. Ontem nós tivemos aqui um jantar de casados, foi uma noite muito especial, e eu abri uma caixinha de perguntas durante a semana para que os casais dissessem o que as mulheres esperam dos homens e o que os homens esperam das mulheres, e as caixinhas quase que unânimes foram sobre isso. Falta atenção, falta respeito, falta honra, falta sexo. E aí o diabo, vendo que falta aquilo que deveria estar abundante, entra. Falta honra? Não tá, vou apresentar a ele uma pseudo-honra. Falta atenção, está trabalhando demais, está muito ocupado. Então eu vou apresentar a ela um desocupado que tem tempo para ficar contando somebody love no ouvido, para ela achar que ela tem atenção. Falta sexo. Casamento é sexo. Casamento sem sexo é amizade. Estão negligenciando essa troca de relação onde se tornam uma só carne, essa sinergia. Então tá, vou apresentar a ele a pornografia, vou apresentar a ela o adultério, vou apresentar a eles a imoralidade sexual. É aí que ele entra, no que está faltando, no que está quebrado. Quebraram-se, ou quebrou-se a confiança, quebrou-se a aliança, quebrou-se a fidelidade. Precisa ser restaurado urgentemente, porque é aí que ele vai entrar. Tem muita coisa fora do lugar. Está dormindo em outro quarto, é? O teu lugar é na cama. E não é bunda com bunda não, é de conchinha. Está faltando mesa, né? Cada um comendo num lugar. Está faltando. Só que os nossos filhos estão lá no quarto comendo,
Mas eles não estão sozinhos, alguém está sentando com eles lá. E não é Deus, porque Deus está sentado na mesa que a família está sentada. Está faltando sofá para sentar todo mundo junto, para brincar, para trocar uma ideia, para ver uma série, para comer pipoca, jogar no sofá. Não, mas ai de quem suja o meu sofá. O que é mais importante? Um pedaço de tecido velho ou a harmonia da casa? De que está cada um no seu devido lugar, e o lugar de todo mundo é junto. No trabalho está faltando compromisso, está faltando responsabilidade, está faltando planejamento, está faltando qualificação profissional, está faltando investimento em si mesmo, do desenvolvimento profissional, para que quando as portas se abram, alguém te chame de sortuda, de sortudo. Só que sorte é a junção de oportunidade e competência. Essas duas palavrinhas geram a palavra sorte. Tem gente que tem muita competência, só não surgiu uma oportunidade ainda, mas vai surgir em nome de Jesus. Tem gente jogando fora muitas oportunidades, porque é incompetente, está faltando. E aí o diabo entra e faz a festa. Está faltando portas abertas de prosperidade. Vou dar a ela ou a ele a ilusão de ir para a casa de apostas. Aí ele vai achar que vai ficar rico. Joga fora o resto que tem. E o diabo ama ver uma casa depredada e destruída, em ruínas. Maquinário, ferramentas, infraestrutura, tudo quebrado, tudo sem manutenção, tudo de qualquer jeito. Aquilo que Deus te deu para trazer o pão para cada dia, não é que não quebra, quebra, mas conserta. Tem gente que a gente olha, tudo vai indo assim, ó, quebrando, estragando e não arruma e não. O inimigo vai entrando nisso aí. Esse relaxamento, daqui a pouco percebe que não tem mais nada, que tudo se acabou. É ali que ele entra. A mesa parece um cenário de guerra, tudo fora do lugar, não se encontra. Alguém te ligou algumas semanas atrás de um produto, de uma oferta de serviço, de alguma coisa, e você está, meu Deus do céu, quem me ligou? Quem me ligou? Eu sei que me ligou, eu preciso voltar, mas não sei quem foi. Se tivesse uma organização de cada coisa no seu devido lugar, você estaria ganhando dinheiro. Jesus, quando entra na nossa vida, entra para isso. Às vezes a gente ora ao Senhor, o Senhor abre uma porta e traz uma prosperidade financeira, e o Senhor diz assim: tudo bem, mas antes disso eu preciso organizar a tua vida. Talvez você não precise de mais dinheiro, talvez você precisa parar de desperdiçar, por isso está faltando. Talvez a prioridade não é adquirir novas coisas, é consertar coisas antigas que ainda têm finalidade e função. Talvez a multiplicação ainda não foi possível, porque não há multiplicação no meio da bagunça. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, mandou que a multidão de mais de 5.000 homens se assentassem em grupos de 50 e de 100. Manda todo mundo se assentar na grama organizadamente, em grupos, para que eu possa ter uma visão organizada de tudo, e então eu vou multiplicar. Porque com Jesus é multiplicação e soma, com o diabo é subtração e divisão. E a diferença muitas vezes está na organização. Então você vê que o inimigo das nossas vidas entra muitas vezes nessas três áreas, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Aqui nessa igreja nós temos um prédio lindo, mas nós temos essa cultura: nada faltando. Nós temos muitas necessidades, mas a gente não falta com os nossos compromissos. Essa igreja tem muitas despesas, mas não tem R$1 de dívida. Graças a Deus. Porque a gente entendeu, não vamos deixar faltar a credibilidade que Deus nos deu, a palavra que Deus nos deu, o nome que o Senhor nos deu. Coisa quebrada, isso aqui é um prédio que
praticamente toda semana quebra alguma coisa. É uso. É uma estrutura muito grande. Direto quebra coisa. Se você passar a ver alguma coisa quebrada, é porque a gente não viu ainda. Porque se a gente vê, eu pelo menos quando vejo, eu falo na hora: ei, vamos consertar isso aí, tem que consertar. Tem que consertar, porque se deixar de uma semana para outra, daqui a pouco são 2, são 3, são 4, são 10 coisas quebradas, daqui a pouco a gente está no meio de uma ruína. O zelo pelas coisas que Deus nos dá, nós acabamos de pintar todos, não sei se você reparou, todos os muros, toda a fachada, pintamos tudo, deixamos tudo limpinho, tudo novo. Porque isso dá uma sensação de bem-estar, e eu tenho certeza que glorifica o nome do Senhor quando a nossa casa está em ordem. Nada fora do lugar, coisa desorganizada, coisa bagunçada. Ontem isso aqui estava transformado num salão de jantar, de eventos. Hoje já tem as cadeiras, tudo, cada uma alinhadinha no seu lugar, porque as pessoas entenderam o espírito de excelência. Que seja assim sobre a sua casa, que seja assim sobre a sua família, que seja assim sobre os seus negócios, e haverá prosperidade, crescimento, desenvolvimento em nome de Jesus. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando Jesus entra, Ele entra para que nada mais nos falte. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ainda que você não tenha tudo, o que você não tem não faz falta. Porque a gente aprende a viver com contentamento. Não é acomodação, mas é contentamento. Tem um monte de coisa que eu gostaria de ter, mas eu durmo tranquilamente sem elas, porque o mais importante eu já tenho: o Senhor, que é o meu pastor, e que aquilo que importa eu não tenho falta. Celebrar o pão sobre a mesa, celebrar o lugar que você já está, celebrar o que você já tem até aqui, o que você já conseguiu até aqui, celebrar essas coisas. Andar com um coração grato, sabendo que o Senhor pode continuar te desenvolvendo, e essa é a vida, mas sempre com um espírito de contentamento e não de ingratidão, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Aquele que chega, e quando chega, chega para que nada mais nos faça falta, porque Ele nos completa. Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude. Completude de vida, plenitude de vida está em Cristo Jesus. Aquele que chega, e quando chega, conserta o que estava quebrado, conserta o que estava em ruínas. O salmista declarou: Ele é aquele que ergue do monturo o necessitado, ergue do lixo o pobre, dá um lar à estéril, faz dela uma feliz mãe de filhos. Pega esse que estava quebrado, pega esse que estava arrebentado e coloca sentado com os príncipes do seu povo. É isso que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Vai restaurar a tua dignidade, vai restaurar o teu nome, vai restaurar aquilo que um dia esteve de pé, mas por alguma razão quebrou. O Senhor Jesus, quando entra para restaurar o que estava quebrado, quebrantado para sempre, quebrado nunca mais, em nome de Jesus. Porque um sacrifício que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração quebrantado o Senhor não desprezará. É aquele que se quebranta na presença do Senhor, que se abre para o Senhor entrar, que não é endurecido. Quebrantados para sempre, quebrados nunca mais, porque esse é o nosso Senhor. Aquele que quando entra, bota todas as coisas no seu devido lugar, reorganiza sentimentos, emoções, planos e projetos. Ele disse a Jeremias, no capítulo 30: Eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. Eles reconstruirão a cidade sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deus é um Deus
que restaura todas as coisas e põe cada uma delas no seu devido lugar. Em nome de Jesus.